Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para quem eventualmente não saiba a razão da solenidade desta Eucaristia, eu quero dizer que ela está integrada na Semana Nacional de Liturgia, é exatamente a celebração eucarística conclusiva. O tema que nos ocupou durante esta semana foi este: a Eucaristia, Sacramento da Caridade. É um tema que nós estudamos, mas que queremos sobretudo viver. E vamos tentar vivê-lo nesta celebração, onde o amor de Deus nos aparece e nos é oferecido do modo mais extremo. Preparemos então para acolher essa graça do Senhor, pedindo-lhe perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que para a glória do vosso nome e salvação do género humano, constituístes sumo eterno sacerdote a Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei a que o povo remido pelo seu sangue, ao participar no memorial deste sacrifício, receba os frutos da sua morte e ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ela venha. Palavra do Senhor.
nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos seus discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu aos olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu aos seus discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós. Eu tenho uma pergunta para os pais e mães aqui presentes. Pais e avós e bisavós, reparei que ontem estavam cá muitos, alguns ainda estão hoje. Pergunta vale para todos. E mesmo para aqueles que não sejam pais biológicos, mas que sejam afetivos e, sobretudo, efetivos. É sobretudo para eles que eu desejo fazer uma pergunta que já fiz em várias alturas e sempre a pais e mães. E, portanto, é possível que estejam aqui alguns que já me tenham ouvido. E a pergunta é esta: já alguma vez, lá em vossa casa, à mesa, com a comida já preparada em cima da mesa, com os filhos também à volta da mesa, já aconteceu por acaso que alguma vez tenham tido a ideia de pegar no pão e, de modo explícito ou implícito,
tenham dado graças a Deus e depois o tenham entregue aos filhos, dizendo: filhos, tomai e comei, isto é o nosso corpo gasto por vós, o nosso do pai e da mãe, claro. E depois, como os filhos de não bebem vinho, não é? Mas noutra bebida, tomai e bebei, isto é o nosso sangue, vertido por vós. E olhando para as vossas caras, dá-me a impressão que ninguém está a responder que sim, tenha dito. E de facto, até hoje não tive ninguém que dissesse. Se calhar porque nunca se lembraram disso. Ou se calhar porque, não sei se tenham lembrado, mas pensaram: não, estas palavras não as posso adotar. Porque elas têm outro proprietário. Mas eu e esses pais que me responderam não dissemos, e como disse, até hoje não tive ninguém que dissesse que sim. Perguntei-lhes: então e se dissessem? Estariam a mentir? E aqui houve quem não respondesse por palavras, mas ou pela cara, e já tive quem respondesse com lágrimas. É caso para dizer, não o dizem, mas fazem. Porquê é que eu estou a dizer isto? Para tentar encontrar uma resposta para duas perguntas que se me colocaram com as leituras bíblicas que acabamos de escutar. A primeira é aquela de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele nos apresenta, conforme aliás ontem ouvíamos na última conferência, provavelmente o relato mais antigo da última ceia. E já na sua dimensão celebrativa, eucarística. E em que Jesus diz, ao pegar no pão, depois de dar graças, e ao entregá-lo aos discípulos, na última ceia diz: tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós. Eu desde há muitos anos me pergunto como é que Jesus teve esta ideia. E o caminho que encontrei para a resposta é que Jesus estava a ocupar o lugar do pai de família na sociedade judaica. Eu suponho que ainda hoje, sobretudo as famílias mais tradicionais judaicas, a refeição é presidida pelo pai. Pode não ser pai biológico, mas pelo menos momentaneamente é pai. Afetivo ou efetivo. Ainda hoje é assim. E no tempo de Jesus já era assim. A refeição era presidida pelo pai de família. E, portanto, eu diria, Jesus apenas verbalizou aquilo que, se calhar, entre os judeus já se pensava acerca do alimento, que a refeição começava exatamente pela bênção sobre o pão, pela bendição de Deus pelo pão, pelo partir do pão e pelo entregar a cada membro que estava à mesa, primariamente os filhos ou outros hóspedes. A diferença é que Jesus tinha muito mais razões para o dizer. Primeiro, porque só ele era filho de Deus e só ele podia levar a um grau infinito aquilo que os homens, os pais e as mães, dentro das suas limitações, já fazem.
Mas Jesus dava àquele gesto a dimensão do próprio Deus, no fundo tornava Deus presente ali de um modo único, a oferecer-se pela humanidade. E depois, Jesus, que já tinha feito aquele gesto muitas vezes, porque era um dos meios mais frequentes e eficazes de anunciar o reino de Deus, sobretudo no Evangelho de São Lucas, era a refeição com os discípulos. Portanto, eles já conheciam o gesto. Não sei se alguma vez terá dito antes, mas naquela altura tinha um significado especialíssimo, único, porque de facto ele iria levar ao extremo aquilo que já fizera durante toda a sua vida, nomeadamente os 3 anos que andara com os discípulos. Ali ia de facto entregar, que é um verbo muito interessante. Começou por ser usado para a traição de Judas. Judas entregou Jesus. Um ato terrível. E depois Jesus deu-lhe a volta e fez daquela traição uma entrega total da sua vida. Aqui é expressa pelo corpo, que na tradição judaica não significa, eu diria, a parte carnal do nosso ser, mas significa toda a pessoa humana enquanto se relaciona e se oferece aos outros com tudo o que tem e o que é. Jesus disse sobre o pão e sobre o vinho na última ceia, com razões que só ele tinha, com efeitos que só ele poderia alcançar, aquilo que afinal um pai e uma mãe de família pode dizer em casa. Não digam, mas façam. Segunda questão, neste caso, que me foi colocada pelo Evangelho que nós ouvimos, é esta. Porque é que o milagre da multiplicação dos pães, o nome mais frequente entre nós, porque é que o milagre da multiplicação dos pães tem tanta importância no Novo Testamento? É narrado 6 vezes. São Marcos e São Mateus relatam-no 2 vezes. Pensou-se muito tempo que eram 2 milagres diferentes, mas depois estudos exegéticos sérios chegaram à conclusão que se trata do mesmo acontecimento, só que transmitido de maneira diferente, com pormenores diferentes, para públicos diferentes ou destinatários diferentes, mas trata-se do mesmo milagre, com toda a probabilidade. Mas mesmo tenham sido 2 milagres, porque é que o Novo Testamento relata 6 vezes, deixando outros milagres que Jesus fez, não podiam relatar tudo. Porquê? Eu cheguei à conclusão de que esta importância da multiplicação dos pães tem a ver com a importância da Eucaristia. Eu diria mesmo, o mistério da Eucaristia é antecipado para este milagre da multiplicação dos pães. Há ali gestos absolutamente idênticos da última ceia, da multiplicação dos pães e depois da celebração da Eucaristia até os nossos dias. Os gestos de receber os pães e os peixes, neste caso, dar graças, os partir e o entregar aos discípulos. São os mesmos gestos da última ceia. Tal e qual. Aquele desafio que Jesus faz aos discípulos, dai-lhes de vós de comer, pelo menos São Marcos e São Lucas, transmite isso também. E eles perguntavam implicitamente como, não temos pão? Pois tiveram. E eles é que distribuíram os pães. Interessante, Jesus de propósito fez que os discípulos se tornassem portadores do pão abençoado e multiplicado por Jesus. E o que é que isto me vem dizer? E dar resposta à questão da importância do milagre da multiplicação dos pães.
é que a multiplicação continua até aos nossos dias. É? A multiplicação dos pães dá-se na Eucaristia. E dá-se não só através dos ministros que presidem a Eucaristia, seria o correspondente imediato e lógico aos discípulos de então, hoje seriam os sacerdotes e os bispos, que hoje não são apenas 12, são muitos milhares. Mas também há aqueles que recebem os pães. No fim subjaram 12 cestos. A igreja inteira. E são esses pães. São esses pães materiais, mas são sobretudo o seu significado profundo. Isto é, o amor de que esses pães vão carregados. E que depois se traduz em tantos gestos de amor e de partilha da nossa vida, do nosso pão, do nosso alimento, das nossas energias pelos outros. E a multiplicação nunca mais acaba. Na Eucaristia, em que Jesus atualiza para nós o mistério da sua morte, expresso na última ceia, que Ele nos deixou em memória dele. Nesta Eucaristia, Ele continua a saciar a fome de tanta gente, através de nós. E permita-me que eu volte ao início, aos pais e às mães. E que alarga toda a gente. Porque a paternidade e a maternidade está inscrita na nossa natureza. Mesmo aqueles que não são pais biológicos, que é o meu caso, o caso dos padres e bispos estão aqui. Não é por acaso que nos chamam padres, pais. Como outras pessoas não têm filhos biológicos. Até uma criança já partilha a sua vida. É fonte de vida para outros. Mas chamando-lhes a todos pais e mães, nós sabemos que há homens e mulheres que são pais e mães, mas não merecem este nome. E eu sei que há muitos que o merecem e são pais e mães, partilham o alimento e partilham a vida para a vida dos próprios filhos e assim são agentes da multiplicação dos pães até ao fim, porque vem aqui, hoje somos nós, outro é noutro lugar, e saboreiam este pão único, este vinho único, que é corpo e sangue do Senhor, que é portador deste amor. É este amor único que nos faz, a todos nós, sermos mais pais, mais mães. Só me resta convidar-vos, não era preciso, mas convidar-vos a escutarem hoje com um silêncio ainda mais profundo a beleza e a eficácia das palavras do Senhor quando Ele nos der o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho desta Eucaristia.
Irmãs e irmãos, no dia em que terminamos mais um encontro de pastoral litúrgica, peçamos a Deus Pai que o corpo e o sangue de Cristo, celebrados nesta missa votiva, seja o penhor da salvação do mundo inteiro, e cantemos cheios de fé. Pelas igrejas de todo o mundo que celebram o mistério da Eucaristia em memória de Jesus. Como São Paulo recordou um dia aos cristãos de Corinto, oremos, irmãos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem, oremos, irmãos. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos, irmãos. Por aqueles que receberam a graça de compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos, irmãos. Pelos fiéis que se alimentam do pão da vida, pelas crianças que o recebem a primeira vez e pelos agonizantes que o comungam como viático, oremos, irmãos. Pelos autores das melodias dos nossos encontros, pelos que as ensinam, dirigem, acompanham e cantam no pequeno coro, e por todos os que buscam a Deus melodia eterna, oremos, irmãos. Pelos que nestes dias presidiram as celebrações, pelos presbíteros, diáconos, acólitos, leitores e cantores do Salmo responsorial, pelos que nos acolheram nas várias casas e nos atenderam no secretariado, e por todos os que prepararam este encontro e nele participaram, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que reunis os vossos fiéis à volta do altar de cada igreja para celebrarem a última ceia de Jesus, dai pão em abundância aos que o não têm, e fazei sentir aos cristãos mais fome
do pão vivo que desceu do céu. Por Jesus Cristo, Senhor nosso.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os beatos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Bento XVI, o nosso Bispo António Marto e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendai benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos.
e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
todos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em tua casa, mas dizei uma palavra.
Senhor, que nos destes a graça de participar neste sacrifício que o vosso Filho nos mandou oferecer em sua memória. Fazei de nós mesmos em união com Ele uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor Bispo irá realizar a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.